Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Desta noite, você já sabe que no site agazeta.net você pode rever as reportagens do Gazeta Entrevista e também toda a programação da TV Gazeta, portal agazeta.net. Você sabia que somente no ano passado foram retirados cerca de 1.500 passaportes aqui no estado, emitidos pela Polícia Federal aqui no Acre? E somente até o primeiro semestre desse ano, mais de 2.000 passaportes já foram emitidos aqui? Pois é, eu vou bater um papo com o delegado da Polícia Federal e chefe da imigração no estado, Dr. Flávio Henrique Avelar. Você sabe, você tem noção dos cuidados necessários antes de fazer alguma viagem para o exterior? O que é que você precisa fazer sobre passaporte, sobre a Anvisa, vacinas, a questão dos vistos? Isso também já extrapola um pouco a competência do Dr. Flávio, mas ele vai nos falar um pouquinho sobre alguns desses detalhes que podem custar aí muito caro quando não observados pelo viajante. Dr. Flávio, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Alan. Satisfação tê-lo aqui Prazer no nosso Gazeta Entrevista. Dr. Flávio, em primeiro lugar, o senhor me passava esses dados que eu achei muito interessantes. No ano passado, 1.500 passaportes emitidos no estado. Isso. E agora, depois da instalação do posto da Polícia Federal na Oca, somente no primeiro semestre desse ano, mais de 2.000 passaportes foram emitidos. Isso mesmo. Está mais fácil, não só pela disponibilidade de todos os bancos estarem ali, mas antigamente se tinha mais dificuldades para se emitir o passaporte, tinha que tirar aquela foto, hoje é tudo feito no mesmo local. Enfim, está mais fácil tirar o passaporte hoje? Está mais fácil. Eu acredito que esse aumento do número de passaportes emitidos pela Polícia Federal se deu também pela propaganda, né? Porque esse posto da Oca começou no final do ano passado, em dezembro, e esse ano nós aumentamos o atendimento lá, estávamos atendendo também na Delegacia de Imigração e agora estamos atendendo somente na Oca. A população vai lá, vai tirar de repente um outro documento, vai ver outro assunto, vê o guichê da Polícia Federal lá, já se motiva a tirar o passaporte também. Já estou aqui mesmo, né? Pois é. Vou aproveitar a oportunidade. É verdade. O que o cidadão precisa para tirar um passaporte, doutor Flávio? Precisa de cédula de identidade, CPF, para homens até 45 anos, certificado de alistamento ou dispensa militar, comprovante das últimas eleições de votação, título de eleitor, né? De quantas eleições? Das últimas eleições só. No último turno. Por exemplo, da eleição passada. Eleição passada. Se tiver 2 turnos, os 2 comprovantes ou um só? Isso. Se tiver isso. Basta um comprovante. Tem que pagar uma taxa. O valor da taxa de? R$ 156,07. Pode fazer tudo no mesmo dia ali na Oca, doutor Flávio? Isso pode fazer até em casa, né? Acessando o site do DPF, www.dpf.gov.br. Tem um formulário. Tem um formulário, é bem fácil. Ser respondido. Isso. Ser respondido, entra no link de passaportes, emissão de passaportes, né? Preenche com os dados dos documentos, agenda uma data para comparecer até a Oca. Aí no dia do comparecimento já tem a data e hora certinha, a pessoa não espera mais de 10 minutos. Que beleza. Muito rápido. Muito rápido. Agora, depois de tirar do passaporte, a pessoa precisa tirar o seu visto, por exemplo, para ir para os Estados Unidos. Como aumentou a viagem, como aumentou o número de viagens de brasileiros para os Estados Unidos. Nesse caso aí, já extrapola as competências da Polícia Federal, a pessoa tem que procurar uma embaixada ou um posto do consulado americano. Mas o senhor, que obviamente lida com isso diariamente, doutor Flávio, também está mais fácil tirar o visto americano ultimamente? Eu acredito que sim. O governo Obama flexibilizou mais essa questão, essa burocracia da retirada do visto do que o governo Bush na época, inclusive, dessa corrida da guerra contra o terrorismo e tudo mais. Agora está mais fácil de tirar. Depois do atentado em 2001, teve um afunilamento, né, na emissão, as permissões de visto do governo americano. Eu acredito que agora, com o passar do tempo, já começou a haver uma flexibilidade do governo americano em conceder visto para os brasileiros. Até porque com a crise dos Estados Unidos eles precisam de turistas, né? Com certeza. Eu já estive lá esse ano, eu vi como é que é. Agora, doutor Flávio, quais são os documentos que o cidadão brasileiro não pode esquecer nos países vizinhos? Por exemplo, aqui em Cobija não há
problema nenhum. O trânsito é livre. Mas se um acreano quiser ir a Cochabamba, a La Paz, a Lima, que documentos ele não pode esquecer? Bom, o passaporte é o documento válido internacionalmente, os países que o Brasil mantém relações diplomáticas, como o único documento de viagem. Mas devido a um acordo com os países partes do Mercosul e associados, quais são? Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Peru, Bolívia, Equador e Chile, além da Colômbia, né? Há uma possibilidade de se viajar com a cédula de identidade. Não somente a cédula de identidade, ou então o passaporte. Mas é bom levar o passaporte, né? Porque é um documento internacional. É bom, é bom. E, de repente, o viajante que vai só com a cédula de identidade pode passar algumas dificuldades no país de origem. Se precisar trocar dinheiro em casa de câmbio, pode ser que seja negada a troca de numerário, pelo fato de portar só a identidade. Agora, com o passaporte já é mais fácil. Tem casas de câmbio que só aceitam passaporte. Exatamente. Falar em dinheiro, né? Sobre dinheiro, quanto é que o cidadão pode levar do país e com quanto ele pode entrar no país? Isso é um fato interessante. Eu posso sair do país com 10 mil reais, com 10 mil dólares, com 5 mil dólares. Quais são as quantias que eu posso levar e que eu posso trazer quando volto do exterior? Ele pode levar qualquer quantia, desde que declare, né, a Receita Federal. E pode entrar também qualquer quantia, desde que declarado. E essa declaração, ela implica no quê? Pagamento do imposto de renda, essas coisas, não? Uma provável comprovação, se for o caso, né? Da renda. Da origem, isso. Daquela renda ali, muito bem. Só um detalhe, pode ser? Em relação à viagem aos países parte do Mercosul ou associados, né? É aceita a cédula de identidade, mas não se aceita carteira de habilitação, uma carteira profissional. Tipo OAB, por exemplo, não aceita? Não aceitam. Isso aí faz parte de um acordo internacional. Não vale. Fica até difícil, né, para as autoridades estrangeira, autoridade de imigração estrangeira, identificar a carteira do CREA, carteira da OAB, carteira profissional, carteira... São vários documentos que um país emite. Então, por isso ficou acertado que seria cédula de identidade brasileira ou cédula de identidade de estrangeiro emitido pela Polícia Federal, no caso de estrangeiro permanente, residente no Brasil, ou passaporte. Doutor Flávio, se eu quiser sair de carro daqui para Cusco, no Peru, eu posso apresentar a minha carteira de identidade para as autoridades peruanas para poder dirigir naquele país? Vai ter que levar o passaporte e vai ter que passar pela Receita Federal também. Mas eu preciso de uma autorização para dirigir? Isso. Daqui para os países associados, não. Não. Por exemplo, não precisaria de uma carteira internacional de habilitação. De habilitação, não precisa disso. Uma vez eu fui... Só que o veículo tem que estar no nome do senhor. O veículo tem que ser no meu nome. Isso. Perfeito. Uma vez, antes da Estrada do Pacífico estar totalmente pavimentada, os policiais peruanos, ao atravessar, me pediram uma carteira de motorista internacional. Eu disse, olha, não tenho, serve a minha, e tal, e aquele negócio todo, e no final das contas você tem que ceder aos caprichos desses policiais. É um pouco complicado, já aconteceu isso. É um fato triste, né? Que acontece lá no Peru. Eu espero que isso já tenha acabado com o maior trânsito de brasileiros pela Estrada do Pacífico. Doutor Flávio, outra questão interessante... quanto tempo antes de viajar o cidadão tem que tirar o passaporte? Porque às vezes o cidadão tira o passaporte e vai atrás de tirar o visto, mas tem que ter um prazo. E que prazo é esse? Muitas vezes o consulado ou a embaixada pede o número do passaporte. Então, antes de pedir o visto, a pessoa tem que estar com o passaporte. O passaporte brasileiro não é demorado. No máximo em 6 dias úteis chega na mão do requerente. Então tem que... Mas para tirar o visto, eu tenho que ter o passaporte já há quanto tempo? Eu preciso estar com o meu passaporte? Não tem assim necessidade de ter o passaporte. Tem que ter 6 meses de emissão. Não tem isso. O problema é que tem países que não aceitam passaporte com menos de 6 meses para conceder o visto. E fica até um contrassenso, né? De repente, o país concede um visto de 3 meses, o passaporte vale 2. Né? Então tem que... Sobre compras no exterior, doutor Flávio, as pessoas sempre perguntam qual é a sua cota. A gente sabe que uma cota que o Brasil tem, por exemplo, nos Estados Unidos, são $500, não é isso mesmo? Isso. Por pessoa. E nos países do Mercosul, existe uma cota diferenciada? 500, mas tem que declarar também. Tudo tem que ser declarado. Assim que entrar, tem que declarar. E se o cidadão diz, mas é um instrumento profissional, por exemplo, um fotógrafo foi comprar uma câmera fotográfica
profissional, Certo. instrumento de trabalho, ele também precisa declarar? Ele vai ter que declarar. E se passar da cota, vai pagar uma determinada quantia de imposto. Geralmente é 50% do valor. Isso. Do valor. Muito bem. E como é que funciona? As pessoas também perguntam aqueles duty frees, que são as lojas geralmente de aeroportos, que funcionam ali como importadoras também. Como é que funciona? Quanto é que eu posso comprar? O que eu tenho que pagar de imposto sobre as compras nos duty frees? Duty free costuma ser livre de imposto, né? Agora a quantia exatamente eu não sei lhe dizer. A quantia, eu acredito que seja $500. $500 também. Isso. Mas eu não tenho certeza. Outra coisa que os brasileiros precisam saber. Geralmente o brasileiro, o acreano, por exemplo, que tem aqui muito contato com iguarias típicas da nossa região, como o cupuaçu, a castanha, a farinha, as polpas de frutas, de açaí. O que eu posso levar numa viagem internacional? O que eu não posso? Fica meio complicado, porque eu estaria Anvisa, entrando assim, né? na área da Anvisa. Né? Eu não posso falar assim que farinha pode levar, depende muito da Anvisa, da avaliação da Anvisa. Eu creio que os critérios da Anvisa são alimentos embalados, não é isso? Embalados e alimentos que não sejam... critério aí que eles são meio rigorosos. São rigorosos, não pode ser aquele alimento que estrague fácil. Fica até meio temerário falar que pode alguma coisa. É verdade. Não, a Polícia já não é competência, né? É da Anvisa. Isso. Doutor Flávio, que dicas o senhor deixaria para o cidadão que está em casa para fazer uma viagem segura, tranquila, sem nenhum percalço? Bom, tem que se verificar a data de validade do passaporte antes, no momento em que se planeja viajar, né? Se por acaso for viajar para algum país para estudar ou para trabalhar, tem que ter o visto adequado. Não pode ir com visto de turista, chegar lá, começar a estudar, chegar lá, começar a trabalhar, que ele pode ser preso e deportado. Certo? Se for criança, tem que tirar documento de viagem, no caso, passaporte ou a identidade. Estar junto com os dois pais. Se for um pai só, tem que ter autorização do outro com firma reconhecida, ou autorização judicial que supre a autorização de um dos pais. Para ir à Bolívia, atualmente está pedindo para a pessoa entrar, para o brasileiro entrar lá, um certificado de vacina internacional, emitido pela Anvisa. Febre amarela. Febre amarela. E o Brasil também pede da Bolívia, pelo princípio da reciprocidade, também atestado de vacina internacional de febre amarela. Então tem que se consultar no consulado ou na embaixada quais os critérios de admissibilidade no país de origem. De destino, desculpa. E nos países de destino. Isso pode ser feito pela internet. Isso, pode entrar tudo pela internet. E ter todas as informações nos consulados dos pré-requisitos para se entrar num país. Gente, eu conversei aqui com o delegado e chefe da imigração aqui da Polícia Federal no Acre, doutor Flávio Henrique Avelar, que trouxe informações bem interessantes sobre as viagens, as dicas, os cuidados que nós devemos ter para viagens no exterior. Doutor Flávio Henrique, muito obrigado pela sua Eu que agradeço. Um prazer imenso tê-lo aqui. Prazer foi meu. Para vocês de casa que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.